O quinto capítulo da história aprofunda os conflitos que surgiram no capítulo anterior, mostrando como as colônias em diferentes planetas estão à beira de rupturas internas e externas. A tensão aumenta com as mutações biológicas, as disputas por poder, os dilemas morais e a interferência sutil da Sentinela. A confiança nas lideranças começa a ruir e as alianças, tanto entre os personagens quanto entre as colônias, ficam mais frágeis. Esse capítulo é marcado por uma atmosfera de desconfiança e paranoia, enquanto as colônias enfrentam uma série de crises simultâneas. Com o avanço do tempo, as mutações causadas pelas condições planetárias começam a se manifestar de forma mais clara e extrema. O processo de adaptação, antes visto como necessário e até desejado, agora está gerando medo e divisões dentro das colônias. Em Altariz, as mutações dos colonos tornam-se mais pronunciadas. Além dos pulmões maiores e da pele resistente, alguns colonos começam a desenvolver características que se assemelham às da fauna local, como sentidos aguçados e instintos predatórios. Isso causa uma profunda divisão entre os colonos. Aqueles que abraçam as mudanças começam a formar uma facção separatista, enquanto outros, liderados por Alteia Daren, resistem à ideia de se distanciar tanto da forma humana. Gregor Ark, por outro lado, vê nas mutações uma vantagem estratégica para lidar com as ameaças locais, como as feras nativas que continuam a atacar a colônia. As tensões entre Alteia e Gregor chegam a um ponto crítico quando uma incursão de criaturas ferozes resulta em várias mortes. Gregor culpa Alteia pela falta de ação decisiva, e os colonos começam a se dividir entre os dois líderes. Jonas Velar, o engenheiro de terraformação, continua a trabalhar para estabilizar os sistemas ambientais, mas ele teme que a colônia esteja à beira de um colapso social. Em Vega Prime, o regime de Vitor Marak torna-se ainda mais severo à medida que as mutações começam a aparecer na população. A pele dos colonos continua a se adaptar ao ambiente desértico, mas alguns começam a apresentar sintomas de degeneração física, como pele rachada e desidratação extrema. Elara Jos lidera um esforço médico desesperado para encontrar uma solução, mas os recursos limitados dificultam seu trabalho. A insatisfação com o governo opressor de Vitor Marak aumenta, e Elara se vê forçada a acelerar seus planos para uma revolta. Ela começa a reunir clandestinamente um pequeno exército de dissidentes, incluindo Icarus Cad, um ex-soldado que se opõe à tirania de Vitor. No entanto, Vitor começa a suspeitar que algo está sendo tramado, e sua paranoia o leva a intensificar a vigilância e as execuções de qualquer pessoa considerada suspeita de traição. Em Tiros Nona, as mutações são ainda mais visíveis. Alguns colonos desenvolvem membranas entre os dedos e um aumento da capacidade pulmonar, o que lhes permite passar mais tempo debaixo d'água. Nil Storin continua a liderar os evoluídos, aqueles que aceitam essas mudanças como um passo natural na evolução humana. No entanto, o conflito com os tradicionalistas liderados por Lora Veio aumenta. Lora vê essas mudanças como uma ameaça à identidade humana e tenta convencer a colônia a rejeitar qualquer adaptação excessiva ao ambiente. Um confronto armado entre as duas facções é inevitável, e Tiros Nona começa a caminhar para uma guerra civil.